É isso aí, torcedor palmeirense, estamos chegando para mais um vídeo. Hoje é o segundo vídeo do dia. De manhã eu postei um vídeo dando uma desabafada sobre as coletivas do Anderson Barros e a live que a Leila Pereira fez na tarde de ontem, que me deixaram bastante preocupado com a questão de investimento em ativos, aquilo que a gente precisa para qualificar um pouco mais o elenco. Se você não viu, dá uma olhada, eu vou deixar aí no final do vídeo o link para esse vídeo de manhã, tá legal? Agora a gente vai trazer, como não tem contratação, eu vou trazer um pouquinho o dia a dia do clube e lá no final uma análise que a gente viu na Band. O que tá pegando, né, torcedor, o que incomoda muito a gente é de repente a gente tá virando uma espécie de chacota no mercado, tá? Na Band a gente sabe que a maioria dos caras são corintianos, mas o próprio Veloso, que é palmeirense, sabemos muito bem que é palmeirense, ele acaba analisando com um pouco mais de frieza essa questão da Leila e não investir pelo menos em um centroavante, sabendo todos nós que temos recursos em caixa para investir, independente do dinheiro da Crefisa. Ninguém está falando aqui de dinheiro da Crefisa. Nós temos recursos próprios para poder investir. Claro, muitos falam assim, mas ela quer dar uma baixada no mercado, fazer com que deflacionem os valores dos possíveis ativos a serem contratados. Não sei se uma simples live vai funcionar dessa maneira, mas o importante é tentar. Eu só sei que essa live e essa coletiva foram bastante decepcionantes. Vamos dar uma olhada no dia a dia lá na academia de futebol e depois a gente volta. No final tem um vídeo dos donos da bola que eu acho legal você assistir. A gente fica meio que virando meio que chacotinha, não acho isso legal. Vamos pro vídeo. Imagens, tá? A Leila acabou postando alguns vídeos desta reunião que ela fez com o staff, com os jogadores na academia de futebol, mas esse vídeo não tinha áudio. Então eu resolvi não trazer, tá legal? Estou mostrando só as fotos para vocês. Acho que foi falado algo muito importante nesse vídeo porque não tinha áudio, então assim, nós simples mortais não podemos ouvir o que está se falando lá. A gente respeita, né? É uma questão de planejamento, mas assim, se não é para vazar o áudio, né? Onde fica a transparência da gestão? Então nem poste os vídeos, poste só uma imagem ou outra, acho que fica mais interessante, né? Você postar um vídeo sem áudio, parece que a gente fica meio excluído do contexto, né? Mas isso é só a minha opinião, tá legal? Então as imagens estão aí, houve essa reunião, não sabemos o teor desta reunião. Agora sim, vamos lá para o nosso último vídeo, que é o vídeo lá dos donos da bola, onde o Veloso dá a opinião dele, os caras dão uma debatida, trazem até opiniões de torcedores nesse vídeo, então não perde, assiste aí que é bem interessante, tá legal? E a gente finaliza o vídeo de hoje. Um grande abraço, avante palestra! Fernandinho, a gente quer prezar pela boa gestão do clube. Ela está sendo sincera. Tem que contratar, a gente falou, tem que contratar, mas contratar com prudência. Mas peraí, a gente ia atrás de um Messi. Peraí. O Corinthians está fazendo milagre no mercado, então? Não, o Corinthians é uma coisa aberração. Se o Palmeiras não consegue contratar, como é que o Corinthians consegue? Mas o Corinthians roubou um cara que está pagando para contratar. Mas por que o Palmeiras não pode conseguir? Então, eu não sei o que está acontecendo lá no Palmeiras. Lá no Palmeiras é o seguinte, a Leila, até agora, é muito trovão e pouca chuva. Vamos ouvir a torcida? Ou melhor, vamos ver o que a torcida está falando na internet. Como a própria presidente disse, ela acompanha muito de perto as mídias sociais do Palmeiras. Olha aí, quase 1 bilhão arrecadado e não quer quebrar o Palmeiras? Será que quebra? Tá de sacanagem, abre o bolso, Palmeiras é muito maior que você e sua empresa. Calma, gente, ela tem razão de um lado, mas tem que ponderar do outro. Vamos lá. É duro, hein? Reforça, tia! Depois o Mundial vai ficar complicado, é hora de investir. É o nosso sonho maior, vamos lá. Ansioso para encontrar o Abel. Já trouxe logo o meu cartão de vacina, porque quando ele perguntar de reforço, vou falar que é Pfizer. Meu Deus, isso aí não dá, hein? Muita mídia e poucos reforços. O Mundial não espera, um mês. Prometeu presente de Natal e falhou, hein? Estamos de olho. Eu acho que ela está despistando para os caras não furar o olho, não subir o preço. Mas vamos lá.
Cadê o centroavante, zagueiro e lateral direito? Desilude, mano. É isso aí. E vamos que vamos. Tem mais? Bastou 20 dias para decepcionar. Esperava muito mais, mas estamos vendo mais do mesmo, comodismo. Xiii, gente, acho que moiou. Vamos de Daverson e Navarro no Mundial mesmo. Aí não vai. Foi boa. Pelo amor de Deus, vamos reforçar o time para o Mundial. Abel voltou da sua segunda férias e o tal camisa 9 não chegou. Obrigado. Ô, o Lobisomem tá aqui no estúdio hoje, velho. Grande, Regi. Hein, Rei? Não vou medir esforço. Não vou trazer reforço. Os caras são criativos, velho. Tem mais aí? Acabou? Ai, vamos pegando aí, vamos pegando aí. A galera, o termômetro é da torcida. Esse eu concordo. Eu sou um dos caras que mais briga para manter as finanças em dia. Sim. Mas, cara... Mas o Palmeiras, eu acho que... Não, o Palmeiras tem dinheiro, deve uns Com 700 esses jogadores pau, que saíram, como Maravilha lembrou aí, tem mais folga ainda na folha de pagamento. Está enxugando mais. Só que o problema é esse. Está enfraquecendo. Está mandando jogadores que já fizeram algo pelo Palmeiras. Precisa repor. Diga lá, Agora, quem seria essa contratação bombástica que você queria no time do Palmeiras? O Lukaku. Aonde está esse cara? O Lukaku. Eu acho que vou contratar James Bond e vou tentar localizar. Ele não pode vir mais agora. Porque ele morreu lá no último filme. Não sei, fica a dúvida. Parece que Você morreu. deu spoiler, ele morreu. Eu vi o filme, já deu Eu spoiler. vi o filme várias vezes, mas eu acho que Várias aqueles vezes? mísseis, porque sempre o cara dá um pulo e sai por um túnel e volta a James Bond. Então, esse James Bond, eu queria pedir para ajudar a Leila a achar esse cara. Onde está esse centroavante?